sendo. Que crescer, sim, eu poderia fazer um show aqui, trazer alguém incrível, que carrega alguém incrível, pôr aqui e encher de gente aqui. Nem caber aqui, né? Fazer em outro lugar. Eu já fiz show para 6.000 pessoas. Eu já fiz 6.000 pessoas, é gente para dar com pau. Não, dar com pau não, que era tudo gente boa. A Adriana tá rindo que o Adriano fez parte, a Débora. Então eu já fiz, assim, ó, encher de gente, mas assim, ó, quando você vê uma igreja amadurecendo, a mente sendo expandida, sabe, algumas coisas sendo desconstruídas, Jesus vindo, colocando um pavimento novo, abrindo um caminho novo, a nossa mente vai explodindo às vezes fica assim, não estou ficando louco, é isso mesmo, o que é isso? Eu sempre achei diferente, já se pegaram assim, não? Já viram assim, nossa, eu achava que era tudo, nossa, como eu era idiota. Não, idiota não, você é melhor que eu já falo assim, mas como eu era estranho, como eu era esquisito, como é que podia viver assim, acreditar nisso? Então a igreja nossa está amadurecendo, isso é sinal de maturidade, é sinal de maturidade. Eu estou com uma palavra essa semana assim, ó, sobre ser simples e ser simplório, simplista. Ser simples é uma pessoa que vive bem, vive uma vida simples, ele não precisa ostentar nada, ele não precisa estar numa plataforma, ele não precisa, embora Deus dê tudo isso para quem é simples, é verdade, mas assim, o cara não corre só atrás disso, ele corre atrás de bem-estar, de vida feliz, é o cara simples, o cara que senta, o cara que sabe sentar numa mesa onde está cheio de pessoas grandes, e sabe sentar numa mesa onde tem pessoas pequenas. Grandes e pequenos, sem necessidade de se destacar. Isso é incrível, guarda para a sua vida. Jesus ama a gente assim. Isso é ser simples. Agora existe simplório, simplista, que é aquele ser completamente ingênuo, sabe? Nossa, o cara faz ele de idiota todo o tempo. E ele acha que isso é ser simples, humilde. Não, é ser simplório e realmente ser um idiota. A Bíblia fala assim para nós: sermos sagazes como uma serpente e humilde como uma pomba. Mas não está falando para você ser exageradamente, está falando assim, ó, que tem momentos que a simplicidade vai prevalecer, mas não seja idiota, seja sagaz, perceba as coisas. Vocês estão entendendo? Jesus, quando estava pregando, ele descobriu que tinha um lugar que estava louco para pegar ele. Jesus foi lá, vou lá assim mesmo. Não, Jesus cortou o caminho, mano. Não seja simplista, simplório. Seja simples, seja humilde como uma pomba, mas seja sagaz. Saiba fugir dos problemas. Jesus nos dá sabedoria para isso. Não caia no conto de ninguém, seja inteligente. Meninas, por favor, sejam simples e humildes, mas sejam sagazes, tenham sabedoria. Saiba correr na hora que tem que correr. Amém? Saiba dizer não. Não negocie. Isso, pronto, já preguei. Mas a verdade é que nós estamos amadurecendo e algumas coisas vão sendo transformadas dentro de nós. Tem coisas que a gente vê, porque antes a gente, no comecinho da nossa fé, né, achava tudo, uau, uau. O cara revelava o CPF, né? Uau! Hoje o cara revelar o CPF para quê? Não estou comprando nada, não estou vendendo nada, não estou fazendo nenhum negócio, não estou fazendo nenhuma ficha cadastral. Para que Jesus vai querer revelar CPF, gente? E RG. Então, tá vendo quando não estamos mais sendo menino? Nós estamos amadurecendo. Hoje eu não queria uma palavra de e o louco virando para a cabeça, chega e vai embora do mesmo jeito que entrou. Não, nós não entendemos hoje. Nós queimamos por Jesus, mas nesse momento da palavra nós queremos comer. A gente está amadurecendo. A gente quer alimentar, se alimentar na mesa. E depois que a gente está saciado, a gente vira no girai mesmo. Fica com o até mais tarde. Mas nós estamos amadurecendo. Isso é bom. Nós estamos tornando uma igreja saudável. Que lindo isso, né? Então eu tenho uma palavra sobre isso. Sobre uma mudança de mentalidade. Na verdade, essa palavra eu carrego comigo já faz um bom tempo.
E como nós estamos tendo esse tempo. Cuidado aí, Sérgio. Sua mãe tá aí, Sérgio. Por favor, não me faça vergonha. E a verdade é assim, ó, que em algum momento a nossa mentalidade tem que ser completamente reformulada. Ou, como que fala quando zera o computador? Formatada. Nós precisamos entender de uma vez algo muito sério na palavra a respeito do Evangelho, que transforma. Mas não transforma a sua vida social, não transforma as coisas que você faz, não transforma só as coisas que você diz, não transforma você para de fumar, para de beber. Transforma a sua maneira de pensar. É isso que tem que ser mudado. É isso que a gente fala quando é de dentro para fora. Porque, você tem que aprender assim, a respeito do arrependimento. Arrependimento é seguido de uma mudança na maneira de pensar. Arrependimento é seguido de uma metanoia, de uma transformação no seu entendimento. Você recebe renovação. Arrependimento é seguido disso. Se não for isso, é só remorso. Não é arrependimento, é o desejo de não ter sido descoberto. Ele sente dores por ter sido descoberto. Mas se ninguém tivesse descoberto, ele continuaria com as mesmas práticas. Esse tipo de pessoa não serve nessa casa, porque ele vai sempre se curvar a alguma coisa. Ele é governado por uma mente carnal. Ele não recebeu transformação na sua mente. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Agarra aí seu irmão e fala para ele: mano, você tem que vir nas 3 mensagens, tá bom? 3, só 3. Não é campanha. Não tem envelope, tem só envelope que está vendo aí da oferta mesmo. Ou você acha que a gente deve fazer? O Julião já quer, já. Não tem envelope, não é campanha. Mas deixa eu falar para você, essa é uma mensagem que vai transformar você. Eu estou falando porque quando eu estava separando e esmiuçando e preparando um esboço, preparei um esboço lindo, nunca preparei, até mostrei para o Henrique, falei: caramba, coisa linda. O Henrique falou: vem Jesus, atrapalha tudo. Henrique, fique quieto. Mas assim, Jesus começou a falar comigo e eu falei: cara, mano, que incrível. E a minha oração, desde dessa semana toda, semana passada, é que as vendas sejam tiradas do seu entendimento. Você possa compreender essa palavra na sua profundidade. Você sai daqui com a sua mente explodindo sobre isso. Mas são 3 mensagens. Hoje é só introdução. Você ficar com a cachola fervendo durante toda a semana, e quarta-feira que vem você vir e ouvir mais um pouco. E são 3 mensagens só, tá bom? Não falte. Vamos fazer uma chamada aqui depois. Nós vamos falar sobre Romanos 6, 7, 8, o livro de Romanos. E hoje você vai abrir sua Bíblia no livro de Romanos capítulo 7. Eu vou ministrar sobre o capítulo 7 hoje, capítulo 8 semana que vem, e por último o capítulo 6, que é como Paulo escreveu essa carta aos crentes lá em Roma, aos romanos, né? Romanos, Roma. E quando ele escreveu essa carta, embora tenha sido lida em vários outros lugares, ele escreveu essa carta, ele foi escrevendo. Quando ele chegou no capítulo 6, ele revelou algo incrível. Só que daí quando ele revelou, ele percebeu que não ficou claro. Aí o capítulo 7, o capítulo 8 vem falando sobre o escopo daquilo que ele falou no capítulo 6. É como se fosse a explicação. Então nós vamos no capítulo 7, no capítulo 8 e por último no capítulo 6, fechando essa mensagem incrível que Jesus tem para nós. Tá bom? Romanos capítulo 7. Você deixa aberto que nós vamos ler vários versículos conforme Deus for nos concedendo e o tempo der. Tá bom? Vamos lá? Assim, você já percebeu que a gente tenta acertar todas as vezes? Nós queremos acertar em tudo que fazemos. E já reparou que somos bem-sucedidos bem pouco? Não é? Eu estou caminhando todo dia de manhã. É uma luta. Não é que eu estou gordo, é que eu sou muito baixo para o meu peso. Aí começa a doer tornozelo, joelho, porque faz tempo, né? Agora ganhei um tênis muito massa, né, mano? Aí eu estou caminhando. Aí olha só, cara, no primeiro dia,
Mano, primeiro, eu queria muito andar 10 quilômetros. Igual o Natan. O Natan corre 9 quilômetros, 10 quilômetros, misericórdia. Mas você quer. Mas o corpo não deixa, mano. Eu até tento. Eu estacionei meu carro, eu passava perto do meu carro. Quando eu passava no meu carro, parecia uma voz lá dentro, falando, venha, venha. Cara, e assim é difícil. Aí tá, beleza. Aí eu insisti, primeiro, segundo dia, e tô caminhando. E beleza, mas assim, ó. A vontade de parar é muito grande. Vocês são campeões, vocês que andam bastante, vocês que correm, Natan, vocês que vão na academia. Parabéns para vocês. Eu não consigo ficar sem comer pizza, lanche. Eu sei que não dá para perceber, mas é uma verdade. Docinho da Lúcia. Mano, misericórdia. A Nádia pregou aqui no domingo e ficou falando que vai fazer doce para mim. Eu falei, não faça, filho. Não faça não, que eu como. Então, assim, ó, existe um monte de vontade em nós, mas que a gente não consegue. A gente até consegue por um tempo, depois a gente começa, vai deixando e volta de novo. É complicado. E assim, ó, na vida espiritual, você pode acreditar que também é assim. E nós precisamos entender por que é assim. E eu quero falar sobre isso com você. A gente até tem vontade de não fazer as coisas erradas. A gente até pensa, a gente luta para permanecer sem ficar discutindo, sem ficar com rancor. A gente não desejar mal para os outros. A gente luta, a gente fica tentando. E assim, ó, e é uma vontade que a gente tem, mas essa vontade, é isso que eu vou falar, essa vontade que a gente tem de acertar, não consegue vencer algo que chamamos de lei. É uma lei que nós não conseguiremos vencer no nosso próprio esforço. Então olha só, a minha vontade não pode vencer uma lei ou um princípio. Vou explicar para você. Romanos 7, o livro de Romanos 7, é uma descrição, veja bem, a descrição, ele está descrevendo um cristão que tenta viver espiritualmente e fazer o bem espiritual, usando as suas energias, as suas emoções, o raciocínio da velha natureza ou do velho Adão. Então, Romanos 7 está falando sobre um cristão que tenta resolver os problemas espirituais na sua própria força, gastando a sua própria energia, no seu próprio esforço. Igual Leandro correndo, tentando correr e tentando romper uma parada que não vai, mano. Eu já estou orando para Jesus voltar logo e os nossos corpos serem realmente transformados. Porque... Então, assim, ó, é uma tentativa do cristão. Romanos 7 está falando sobre esse cristão. Só que os resultados, por depender da nossa força carnal, do nosso braço, das nossas próprias energias, são os piores possíveis. Opa, acabando a força. Depender da velha natureza resulta em fruto para a morte, por exemplo. Lá em Romanos capítulo 7, versículo 5, ele fala assim, ó. Quando a velha natureza ainda os dominava, havia desejos pecaminosos agindo dentro de vocês, dando-lhes vontade de fazer tudo aquilo que não quer, produzindo obras pecaminosas, o fruto para a morte. O que ele está falando? Que tudo aquilo que nós tentamos produzir a partir da nossa velha natureza vai entrar em conflito com desejos pecaminosos agindo dentro de nós. Porque está aí, está aqui. Aí dá vontade de fazer tudo aquilo que Deus não quer. Eu achava que era só eu esse negócio, sabia? Mas eu vi que é todo mundo. Vê os desejos dentro da gente umas horas. As mulheres falam, descer do salto. Vontade de enfiar a mão na cara dela. Já esteve mulher falando assim, no migo, na mesa assim.
Falei, mano, e esse sentimento, eu quase falei igual Jesus falou para João: por qual espírito fala a voz? Não, é João. Você lembra que João andava com Jesus? O menininho manso que deitava a cabecinha no peito de Jesus. Falou para Jesus: Jesus, se eu quiser, eu oro que desce fogo do céu e mata tudo esses camaradas que não quer deixar a gente entrar na cidade. Aí Jesus, exatamente isso. Ô, João, por qual espírito você está falando? João estava falando pelo espírito do capeta? Não. Ele está falando pelo seu próprio espírito. É esse aqui, ó, que eles estão lendo. Um desejo dele de fazer algo ruim. Aí Paulo está descrevendo para nós. Então, só depender da velha natureza resulta em fruto para a morte. Está lá em Romanos 7:5. Então, dando-nos vontade de fazer tudo aquilo que Deus não quer, produzindo obras pecaminosas, o fruto para a morte. Depender da velha natureza, do nosso próprio esforço, resulta em engano e mentira. Ó, Romanos 7:11 fala: o pecado me enganou. Filho de uma mãe. Não, filho de Satanás, né? O pecado me enganou, tomando as boas leis de Deus e usando-as para me fazer culpado da morte. Depender da velha natureza, do nosso esforço, das nossas próprias energias, resulta em luta interior. Esse é o versículo que todo mundo vai falar a semana toda, Senhor. Contudo, existe outra lei atuando nos membros do meu corpo, que está em guerra com a minha mente. Existe o quê? Uma guerra dentro de mim por causa de uma outra lei, e ela está em guerra, essa lei está em guerra com a minha mente, fazendo-me prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Depender da velha natureza resulta em desespero, e um desespero sombrio. 7:24, Romanos 7:24. Que situação terrível. Que situação terrível esta em que me encontro. Quem é que me livrará desse corpo que me leva à morte? É o versículo que você fala: miserável homem que sou. Qual a expectativa, qual a esperança de um homem que se confessa que é miserável? Eu sou miserável. É um desespero, ele está em desespero. É como se estivesse gritando dentro dele: miserável homem que sou. Ele é um desespero. Terrível escravidão, Romanos 7:25. Mas graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, em minha mente eu sou escravo da lei de Deus, mas na minha natureza carnal sirvo a lei do pecado. Então tudo aquilo que nós queremos fazer para Deus a partir da nossa própria força, da nossa própria energia, tudo isso é gerado pelo pecado, na velha natureza, e nada disso pode agradar a Deus. Eu sei que você está falando: então eu tenho que deixar. Faça o que você quiser, mas nós só podemos agradar a Deus se for algo que é gerado pelo Espírito de Deus. E é sobre isso que nós vamos aprender durante esses 3 dias. Serão incríveis. Então, quando o Paulo está escrevendo e falando essa guerra que há na minha mente, porque existe uma outra lei atuando nos membros do meu corpo, é sobre essa lei que nós estamos falando hoje. Não é a lei mosaica que Deus deu para Moisés, os 10 mandamentos, depois a lei que está lá em Levítico. Não é sobre essa lei, é uma outra lei. O pecado é uma lei, o pecado é um princípio. Romanos 7:21-24 diz assim: assim, se você tiver aberto sua Bíblia, se estiver lendo, acompanhe, vai marcando aí. Depois eu vou tentar disponibilizar esses bolsos para vocês, tá bom? Então nós precisamos entender que o pecado é uma lei, é um princípio. Romanos 7:21-24 fala assim: assim encontro essa. O que ele diz aí? Que ele encontra o quê? Essa lei em mim. Ele não está falando da lei de Moisés. Ele está falando que eu encontro essa lei que atua em mim. Ela está aqui dentro de mim. Assim encontro essa lei que atua dentro de mim. Quando quero fazer o bem, o mal está
sempre junto a mim. No íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Aí ele fala: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Ele está falando do pecado e do poder dessa lei que se chama pecado, que exerce sobre ele. Você está ficando meio para baixo já, né? Porque isso tudo é uma verdade. Lei, o que é lei? Lei é uma força natural que não permite exceção e não é produzida pelo homem. Vou ler de novo. O que é essa lei? É uma força natural que não permite exceção e não é produzida pelo homem. Não é o homem que criou isso. Paulo usa a lei no sentido de um princípio, como por exemplo as leis da física. Quem estudou física, levanta a mão. Lei da física: tudo que sobe, ok? Então Paulo, ele explica essa lei usando o mesmo princípio da lei da física. Por isso que ele fala: tem uma lei que não tem como, é lei, vai acontecer. Vocês estão comigo aqui? Estão ficando alegrinhos, então beleza, né? Então já que não, espera aí. Isso significa que o pecado, ouça bem, isso significa que o pecado não é apenas uma ação individual, isolada, ativada por minha vontade. O pecado também não é apenas uma obra do acaso ou um acidente, aconteceu. E também não é um raro acontecimento. Não é que às vezes eu peco e às vezes não. Eu peco constantemente, porque o pecado é uma lei, é um princípio. O pecado ganhou força quando foi revelado através da lei que o resultado do pecado é a morte. Então já está dentro. Por exemplo, o padrão de pecados dos cristãos confirma que o pecado é uma lei, um princípio. Porque nós temos a revelação da pessoa de Cristo, temos a revelação de quem somos, temos a revelação de uma nova natureza, de uma nova vida. Mas nós paramos de pecar? Se tem alguém que conseguiu, por favor, a gente quer te despedir de você, você vai viver junto com Enoque. E outro dia eu falo para você sobre Enoque. Não é que Enoque não pecou, é que o Enoque não sofria mais os efeitos do pecado. E nesse lugar que nós precisamos entrar, junto com Enoque, para a gente também ser arrebatado no final. Bora. Por exemplo, a tentação vem porque nós somos tentados segundo as nossas próprias. Vocês já aprenderam comigo aqui, com um monte de gente. Nós somos tentados segundo as nossas próprias concupiscências. Olha aqui, ó. Não é que apareceu alguma coisa lá e eu do nada falei: nossa, estou desejando pecar hoje. Não, filho, já está dentro de você. Quando fala que nós somos tentados, ouça bem, quando somos tentados segundo as nossas próprias concupiscências, está falando que é meu negócio, já está aqui dentro. E a tentação é só para ativar aquilo que já está aqui dentro. O diabo nos tenta, mas não faz não é pecar. O que faz não é pecar é nossa inclinação, nosso desejo para cometer o pecado. Agora ele passa desfilando. Olha aí, Julião, que negócio que você gosta. Eu sei, Julião, está aí dentro. Se o Julião não está guardado em Jesus. Ô louco, Tati. Misericórdia, foi só um exemplo. Desculpa, era o Adriano que ele estava na frente. Então a tentação vem, olha só, a tentação vem, eu tento resistir, mas logo eu fracasso.
Eu tento amar a minha esposa como Cristo ama a igreja. Eu gosto sempre de falar de casal, que é bem mais prático, a gente entende mais fácil. Eu quero amar a minha esposa do jeito que Cristo amou a igreja, mas tem vezes que ela vem, eu tento. Eu aguento 2 minutos, 3. Feliz é o homem que aguenta 10. Aí depois ele acaba fracassando. As mulheres que não querem pesar no marido, mas fica igual. Você já arrumou o goteiro na sua casa, Julião? Aí a mulher fica na cabeça do marido. E o marido está lá segurando, né? Aí a mulher tenta não falar nada do marido deixar a tampa do vaso levantada. Mas ela tenta, ela é 10 minutos no máximo. Aí ela, pau! Não consegue. Não consegue porque é uma lei. Eu estou falando de coisas triviais, mas existem coisas muito piores que isso. E ele tenta resolver na sua própria força e ele não consegue. Então a tentação vem de novo. Eu resisto de novo, mas de repente eu estou fracassando novamente. E isso acontece, não vou falar num dia para não ficar muito chateado. Isso acontece 10 vezes na semana, 100 vezes no ano, 1 milhão de vezes na nossa vida. E acontece, sempre está acontecendo. Porque é uma lei, desgraçada de uma lei, que a gente, na nossa força, esquece, né? Vão ser isso aqui, vão tentar, todos eles ficam tentando. Eu já contei para vocês, meu amigo maconheiro, né? Não vou falar de novo, não. Mas ele queria parar de fumar maconha na sua própria força. Aí ele saía na rua, sentia o cheiro. Primeira vez ele aguentava, segunda aguentava, terceira. Aí ele falou, meu pastor, já fumo logo uma tora de uma vez, que daí... Aí ele lembra até do versículo da Bíblia, está sujo, suje-se mais ainda, assim até a Bíblia. Profundo. Então o que é uma lei? É uma força natural que não permite exceção. E não é produzida pelo homem. E o que é a vontade? A vontade. É a força interior do homem de decidir e de fazer. Vontade, minha vontade de tomar uma água, minha vontade de sair, minha vontade. E minhas decisões é a partir da minha vontade. Então vamos esclarecer, deixar bem claro. O pecado é uma lei que junta com uma vontade. A vontade está sempre dentro. Lei, princípio versus vontade. Qual você acha que é mais forte? A minha vontade de não fazer ou a lei? Ou o princípio? Então vamos entender melhor? Lei da física. Se eu segurar um livro, eu posso vencer a força da gravidade mesmo que ela puxe o livro para baixo, certo? Gravidade. E os meus braços fiquem firmados e o livro está puxando meu braço para baixo. Concorda comigo ou não? Gravidade, filho. Por isso que eu não consigo correr tanto, nem andar muito, porque a força da gravidade está empurrando um pezinho para baixo. E o joelhinho está gritando, vai para cima, mas não vai, alivia, não alivia. Então a lei da física, eu posso segurar um livro, eu consigo segurar esse livro. A lei da gravidade está agindo, e também a minha vontade, eu quero o quê? Que esse livro fique no alto, estou segurando esse livro. Existe uma lei da física empurrando esse livro para baixo, mas existe uma vontade de puxar o livro para cima. Quem ganha? Você já sabe. A lei da gravidade não perdoa. Nós vamos enrugando, vai ficando pelanquinha, tudo por causa da lei da gravidade, filho. Então olha só, a lei da gravidade está agindo e também a minha vontade. Eu venci a força da gravidade, é verdade, mas por quanto tempo? A lei está agindo 24 horas por dia, 7 dias por semana. E nunca se cansa. Ela nunca para de agir. Essa lei nunca dá trégua.
Mas a minha vontade e os meus músculos se cansam e não podem funcionar sem interrupção ou sem um descanso. Ou seja, no final, a lei vence. Você já foi fazer compra no supermercado sem carro, com um monte de sacola? Eu já. Você sai do supermercado, você está com 30 quilos, 15 em cada braço. Mas quando você chega na sua casa, você está arrastando a sacola no chão, parece que está levando quantos quilos? 100 quilos. É sobre isso que nós estamos falando aqui hoje à noite. E é sobre isso que você precisa entender nessa noite. Por mais esforçado que você seja, você não pode vencer essa lei na sua própria força. Você não consegue. Não tem como. A Gisele é mentora. Você pode ter a Gisele como mentora, a melhor do mundo. Mas você não vai conseguir. Se a Gisele não trouxer essa revelação que eu estou trazendo, vou trazer para vocês hoje, você vai continuar sendo um cara muito esforçado, mas vai continuar no mesmo padrão de vida que sempre teve, no mesmo nível espiritual que sempre teve. Então você começa a correr e tentar resolver suas questões espirituais na força do seu próprio braço, através da sua velha natureza, de uma mentalidade caída. E você não vai conseguir. Porque essa é a primeira revelação que você precisa ter. É que é uma lei que luta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em todo tempo ela está agindo contra a sua vontade. Estamos entendendo até aqui? Estamos comigo? Vamos lá. A segunda coisa que eu devo aprender em Romanos 7. Deixa eu só encerrar aqui. É por isso que os cristãos continuam fracassando. Muitos cristãos continuam fracassando. Não importa o quanto sejam sinceros, nenhum montante de vontade, de esforço, nada poderá jamais vencer essa lei. Por que isso é importante? Essa verdade me força a aceitar o fato de que eu não posso lidar com o pecado do meu jeito, a minha própria força de vontade, na minha própria força de vontade. Isso é verdadeiro, sendo salvo e também vivendo uma vida cristã saudável. É em todo tempo. Você precisa ter esse entendimento que você não pode, você precisa aceitar isso, que você não pode lidar com o pecado na sua própria força. Você vai perder sempre. E é isso que você precisa sair daqui no final das 3 mensagens entendendo, que talvez você esteja se esforçando o máximo e parece que nunca dá certo. É porque a sua mentalidade caída gera sempre em você o resultado de condenação. Sabe a frustração que você tem quando você espera, chega no serviço, a expectativa de que o salário vai aumentar 500 conto, chega lá aumenta 50? Que frustração. Não, porque a sua mente enxergou algo, planejou algo, e você já estava até rindo, já fazendo planos. Vão aumentar R$50 de dízimo. Nunca pensa isso, né, mano? Pensa com o que vai gastar. O ser humano é incrível, né? Nem ganhou, ele já pensa como vai gastar, não é, né? Só lá em casa, né, Vi? Mas assim, ó, aí ele planeja isso, aí ele chega lá e é frustrado, aí ele fica o quê? Revoltado com o serviço. Primeira coisa que ele fala, tem que arrumar outro serviço, porque o que ele planejou não deu certo. Aí gera em nós uma frustração, tristeza, amargura, rancor, ressentimento. A gente começa a se sentir incapaz, a gente acha que não é valorizado, a gente acha que está tudo errado na minha vida, por causa de um salário. Agora o pecado é pior do que isso. Quando a gente está lutando a nossa própria força contra o pecado, gera muita frustração. Então a segunda lição que eu tenho que aprender é: meu velho eu me condena ao desespero de Romanos 7. Leia Romanos 7 através dessa visão, dessa ótica de alguém desesperado. Você vai entender que é um desespero, porque ele está tentando e não está conseguindo. O bem que eu quero, que eu planejo fazer, está falando que não faz. E o mal
que ele está constantemente odiando, ele está sempre fazendo. É ou não é desesperador? Então nós precisamos entender algumas coisas. A segunda lição que nós temos em Romanos 7 é que meu velho eu me condena ao desespero de Romanos 7. Eu, o que é eu? Minha vontade. Vamos pegar alguns versículos, vamos lá. Romanos 7,15 fala assim, ó: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas faço o que odeio. Onde está o sujeito? No eu. Então eu não entendo o que eu faço. Está falando de uma vontade. Pois eu não faço o que eu desejo, mas eu faço o que eu odeio. Aonde está o sujeito? No eu. Romanos 7,18 fala assim no finalzinho: porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Romanos 7,19: pois o que eu faço não é bem o que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Quem é o sujeito? Eu. Romanos 7, 21, 24, já li de montão você. Assim eu encontro essa lei que atua em mim. Quem encontra essa lei que atua? Eu. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo outra lei agindo em mim. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 7, 22, no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Aí se você ler lá em Efésios 4, 22 e 24, fala assim, ó: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, assim, ó, tudo aquilo que Romanos 7 está falando sobre eu não consigo, tudo que eu quero fazer de bom, eu não consigo, eu não faço, é porque é através do eu que nunca nós vamos conseguir. Quantos estão entendendo? Porque nós estamos querendo fazer na força do nosso próprio braço. Está falando de eu, está falando de velha natureza adâmica, caída, de mentalidade caída. Porque eu acho que eu ainda tenho que fazer para conseguir. E aí é que está o cerne do nosso problema. Eu vou fazer uma semana de jejum, de oração. Beleza, é saudável, vai ter resultado bom pra caramba. Faça a disciplina bíblica. Mas se você está fazendo a partir de uma mentalidade adâmica, não vai ter resultado algum. Porque as coisas espirituais só é discernidas por quem é. Por isso que tem um monte de gente que lê a Bíblia 20 vezes, 16 vezes. E não consegue falar nada sobre ela. Quantos estão aqui comigo e estão entendendo já? Estão caminhando. Será uma construção incrível demais. Então olha só, Romanos 7 está falando de um cara que deseja dar um jeito na sua própria força, fazer o bem e não fazer o mal. E ele disciplina o próprio corpo para não fazer o mal, mas ele fala assim, que caramba, que toda vez que eu quero fazer o bem, eu faço o mal, e toda vez que eu odeio o mal, eu estou sempre praticando. Ele está falando, miserável homem que sou, que caramba, mas que porqueira de um homem que não consegue dominar, e ele não pode, porque é a partir de uma natureza caída. Por isso que Efésios 4, 22, 24 está falando para nós assim, ó: quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Se eu falar para você, acredite em mim, porque aquilo que você pratica a partir da velha natureza, que é gerado através de um orgulho, de um ego, de uma vaidadezinha, de querer parecer alguém incrivelmente santo ou incrivelmente bom, porque se eu for bom, desculpa, mano,
Não vai durar muito tempo. E quando a pessoa cai, ela cai e dificilmente levanta, porque tudo que ela fez foi baseado no orgulho e em reputação. Vamos lá. Ensinando a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, esse novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Fiquei cego. Não, é a luz aqui. Obrigado, Senhor. Colossenses 3, 9 e 10, rapidinho, só aqui para a gente dar essa introdução. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do Criador. Filhão, deixa eu falar para você, não tem nada de bom no ser. Tudo que não é manifestação de bom é a imagem, é semelhante, é porque ele, uma nova natureza que veio dele, nós somos adotados como filhos por causa do sangue de Jesus Cristo, e nós fomos aceitos por Deus por causa da justiça que estava em Jesus e foi posta sobre nós, por causa dos nossos pecados irem para ele e a sua santidade e a sua justiça vir para nós. O problema é que a gente quer fazer na força do Adão. Vamos lá, vamos entender algumas coisas. Paulo explica esse homem de um cristão, o velho homem e novo homem. Romanos 7, Romanos 8, já vou entrar daqui a pouco Romanos 8. Velho homem, quem você é como filho de Adão, quem você ainda escolhe ser, vivendo na natureza de Adão. Então você escolhe não fazer, você escolhe fazer. Isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer. Já viu um monte de crente, assim, você conhece um monte, aqui não tem nenhum, em nome de Jesus. Um monte de crente que escolhe o que vai obedecer da palavra. Então, ele está agindo na força do velho Adão. Aquilo que é conveniente, ele faz. E vira um religioso naquilo, aquilo que não é. Então, se chama ele para jejuar, ele jejua, ele para orar, ele ora, para ofertar, ele oferta, participar do culto, ele participa. A hora que você fala para ele que ele tem que mortificar a sua carne, ele não vai. Você conhece crente assim, né? Que é uma palavra incrível, ele sai daqui e fala, nossa, que pregação hoje, e não muda nada na vida dele a partir da segunda-feira, quando ele sai daqui, domingo, na segunda, ele continua sendo o mesmo homem, e não muda nada. Porque as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Novo homem, Romanos 8. Quem você é em Cristo. Quem você é salvo para ser. Vivendo na natureza de Cristo. Estão começando a entender, né? Bora. Todo cristão escolhe viver conforme o velho ou o novo homem, porque o velho homem tem suas vontades, suas manias e seus gostos. O novo homem vive a vontade de, é simples, resumidamente seria isso. Natureza de Adão, eu consigo fazer isso sozinho. A natureza adâmica fala, eu consigo fazer isso sozinho. Não preciso de ninguém. Não preciso de mentoria da Gisele, não preciso de pastoreio do Leandro, não preciso de discipulado do meu líder GC. Eu consigo fazer isso sozinho. Primeira mentira de Satanás é essa. Segunda, eu posso controlar a minha vida. Ele é crente. Aí que pega o... Ele é crente. Diz que serve a Jesus, diz que nasceu de novo, mas ele consegue fazer tudo sozinho. Eu posso controlar a minha vida. Eu controlo a minha vida, eu posso. Eu conheço a verdade. Essa você já ouviu? Eu conheço a verdade. Como se o simples fato de conhecer desse algum privilégio a alguém. Aí a fase que Eva entendeu quando deram para ela comer do fruto. Eu posso ser como Deus, porque é isso. Quando você assume esse posicionamento baseado na natureza adâmica, e esse foi o resultado de comer o fruto.
Eu consigo fazer isso sozinho. Eu posso controlar a minha vida. Eu conheço a verdade. Você está falando que eu posso ser como Deus. Porque a serpente veio e falou: ó, se você comer, você sabe que você vai ser igual a Deus. Vai ter ciência do bem e do mal. Aí você vai poder decidir o que quer e o que não quer. Natureza de Cristo é o contrário disso. A natureza de Cristo é baseada em humildade. Jesus falou: eu não vim para fazer a vontade minha, mas eu vim para fazer a vontade do meu Pai. O meu Pai, ele falava sempre do Pai, e nunca se referia a ele, ele se referia sempre ao Pai. Ele era humilde. Confiança em Deus. Obediência é a natureza de Cristo. E submissão. Não se esqueça disso. Jesus foi submisso até a morte, e morte de cruz. Então esse é o confronto que é gerado. Aí por aqui você já observa se você está vivendo uma natureza adâmica, mesmo sendo crente, ou se está vivendo a natureza de Cristo. Está vendo como nós estamos aprisionados e às vezes queremos meter o louco que somos livres em Jesus? Vamos lá, o velho homem que está em Romanos 7. Sou controlado pela natureza pecaminosa. Não pense você que porque você não adultera, porque você não rouba, não fuma. Hoje tem crente até fumando. Não bebe também. Deixa pra lá. Se você não come, não rouba, não mata, você está pensando. Na verdade, nós somos controlados. Se nós não tivermos, nós somos controlados todos os dias por uma mentalidade caída, adâmica e de pecaminosa. Porque está cheio de mulher manipulando o marido, enganando o marido. Desculpe, isso é pecado, caramba. Isso é manipulação pelo pecado. Da mesma forma, o homem enganando a mulher para dar uma saidinha e tal, e cheio de truque nas finanças, se enganando, esconder. Mano, desculpa falar para você, isso é natureza adâmica caída. É só um exemplo básico assim, nosso. Os filhos enganando os pais. Crente vindo na igreja, servindo a Jesus, vindo bem na aula, mas enganando os pais, cheio de contatinho, isso é natureza adâmica. E aí vem que quer falar que é livre. Sou controlado pela natureza pecaminosa, o velho homem de Romanos 7. Cedo a paixões pecaminosas, experimento o fruto da morte. Sou enganado pelo pecado, não consigo encontrar respostas para a vida. Sou carnal, não espiritual. Fui vendido como escravo ao pecado. Eu não faço o que quero, eu faço o que não quero. Não consigo fazer o que é bom. Sou um prisioneiro da lei do pecado. Sou um homem miserável. Sou um corpo sujeito à morte. Isso é o que ele está falando em Romanos 7. E Satanás, sabendo disso, não pense que ele brinque, porque Satanás usa tudo isso contra nós para nos escravizar. Ele nos escraviza através do pecado. Ele não nos escraviza para o pecado. Ele nos escraviza através do pecado, dessa concupiscência que está aqui dentro de nós. Somos tentados segundo as nossas próprias concupiscências, bem como somos também escravos de Satanás por causa dessa concupiscência. Aí você acha lindo que o Satanás não vai entrar na pessoa, não vai. Mas ele vai estar sempre alimentando uma condição de pecado, sempre. E essa pessoa fica escrava da lei do pecado. É o cidadão de Romanos 7. Vocês estão entendendo? Estão comigo aqui? Posso continuar? Nem sei que hora que é. Poxa, Jesus, tem 5 minutos. Deus me guarde. Satanás usa mentiras para manter-nos acorrentados a Romanos 7. A mentalidade de que somos miseráveis. Porque isso gera em nós condenação, medo e culpa. E Satanás vai nos aprisionando. Porque está aí, está falando, não, está vendo? Está Romanos 7. Lembra Romanos 7? Está Romanos 7, eu sei. Fato. Isso é um fato. Eu recebo informações falsas por meio do meu velho homem, através da minha velha natureza, sobre quem eu sou e o que eu devia fazer com a minha vida. É a primeira coisa que Satanás aprisiona aí.
Fato, o velho homem, na verdade, o velho homem, a velha natureza, a velha mentalidade caída de Adão, o velho homem, na verdade, já falei isso para vocês em um outro culto que eu não lembro qual é. Ele bloqueia a informação que preciso para manter a conexão com o meu novo homem em Cristo. Obrigado, irmão. Jesus te abençoe. Mudou aqui, eu tomei uma golada, achei que era o outro. O médico deu risada lá. Então o velho homem, o que ele faz? Na verdade ele bloqueia com essas informações, ele bloqueia a informação que eu preciso para manter a conexão com o meu novo homem em Cristo. Ele bloqueia me acusando. É ou não é? Eu estou desistindo. Você conhece gente que só fica para baixo, só fala assim: nossa, eu não estou conseguindo. Mano, vamos lá. Hoje nós vamos, em nome de Jesus, hoje nós vamos ser, como diz a Gisele, desbloqueado hoje, né, Gia? Em nome de Jesus. Então o velho homem bloqueia as informações que a nova natureza quer nos dar. Depender da informação do velho homem significa que estou depositando minha confiança em uma bússola quebrada, porque eu estou confiando num resultado que eu posso gerar. E desculpa falar para você a verdade, nós não podemos gerar resultado positivo quando fazemos qualquer coisa na força do nosso braço. Nós esperamos um resultado incrível daquilo que nós não conseguimos fazer. Né? É isso que ele está falando em Romanos 7. Satanás usa mentira, engano, insultos, distorção, condenação, entre outras coisas. Satanás me controla, transformando muitos momentos decisivos da minha vida em mentiras. Por exemplo, relacionamentos. Satanás arrebenta a gente quando a gente tem a mentalidade adâmica nas questões de relacionamento. Vou falar um negócio, se não se escandalize comigo, porque eu acho que vocês já perceberam isso é a verdade. Eu amo gente. Eu amo estar junto de gente. Mas eu encontrei na minha caminhada algumas pessoas que foi muito difícil amar. Pessoas que vivem te apunhalando, que vivem te arrebentando. E Satanás me prendia nisso, porque eu ficava arrasado, arrebentado por meses, porque fulano falou um negócio, poxa, ele sabe que não é verdade. Uma vez vou contar para vocês, a Vivi está aqui. Uma vez saíram com a história, acho que foi uns 6 anos isso, que eu tinha separado da Vivi. Maluco, uma mulher que eu conheço já é um problema, imagina uma outra. É um problema que eu conheço, né, Vivi? Eu falei, mas que caramba, como assim, velhão? Maluco, meu casamento tá incrível, né? Tá numa fase muito incrível. Eu falei, mano, que loucura. Aí eu falei, vou procurar saber quem é. Ó, Satanás agindo. Não, o sentimento de vingança vem na hora, vem aqui, o amargo. E Satanás fazia, arrebentava eu. E me aprisionava. E bloqueava as informações da nova natureza. Não vinha porque eu estava bloqueado nisso. Aí me aprisionava no sentimento, nas emoções. Vocês estão entendendo o que eu estou conversando aqui? E eu era aprisionado e eu ficava tempos, dias, semanas, meses, e aquilo ia me aprisionando, porque Satanás conseguiu me aprisionar através da minha natureza caída, das emoções feridas. Por causa da minha mente estar bloqueada, e eu não permitia que as novas informações viessem. Então ele usa relacionamentos, eventos, coisas que aconteceram que nós não queríamos que acontecesse, como um acidente, como uma doença. São eventos que Satanás encurte uma mentira ali para nos aprisionar. Experiências ruins, vocês já tiveram experiências ruins, várias. E algumas ficam nos aprisionando, porque está aqui dentro a velha natureza e ela recebe alimento. Ela se alimenta de coisa ruim, filho.
Sabe uma coisa que Satanás usa demais para bloquear as informações de uma nova natureza divina, que parece com Deus, nós lemos aqui, semelhante à imagem. Sabe o que ele usa? O nosso passado. Mano, e hoje é dia, em nome de Jesus. Sobe um fogo aqui dentro do meu peito quando eu falo sobre isso. Em nome de Jesus, o seu passado, por pior que tenha sido, não pode impedir de você receber as informações reais, verdadeiras de Deus a seu respeito. Porque se o teu passado te condena, o sangue de Jesus pode salvar. Essa é a primeira informação que você tem que trazer na sua mente. E se agarrar a ela. Você pensa que é brincadeira quando o versículo nós lemos que fala assim, ó, tendo o coração aspergido pelo sangue de Jesus. Entremos com ousadia. Mano, deixa eu falar um negócio. Entrar com ousadia não é entrar assim, ó. Ele fala assim, entra rasgando, mano. Tendo o coração, é assim, ó. Entra mesmo, invada tudo. Porque se você for passo a passo, a velha natureza fica gritando que você não pode. Que você não pode acessar. Que você não pode entrar. Que você não pode sentar na mesa. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Então a certeza de que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado é a primeira chave que precisa virar em nós. Nos purifica de todo o pecado. O nosso passado não fala mais nada a nosso respeito, porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Vamos lá, Satanás amarra todas essas mentiras a eventos passados e as minhas reações a eles. Ele amarra todos os eventos passados às minhas reações a ele. Essas mentiras se tornam gravações em nossa mente. E o desgraçado do Satanás tem o controle remoto que faz voltar toda vez na sua vida, porque a sua mentalidade é caída e ele domina uma mentalidade caída. Toda vez volta e passa o filminho, volta e passa o filminho, volta e passa o filminho, volta e passa o filminho. Então, a mentira vem de algumas formas. Vem assim, ó, não sou bom. Não, eu sou bom, eu não presto mesmo. Não, já sei que eu não presto mesmo. Sou amaldiçoado. Eu já ouvi gente falar isso. Sou amaldiçoado, pastor, minha família é amaldiçoada. Nós sempre vamos ser pobres, porque o pai do bisavô do meu vô, do não sei quem, fez um pacto com o diabo, e nossa família é essa desgraça o tempo todo. E deixa eu falar um negócio, você vai se surpreender, eu já encontrei crente falando isso. Não, porque minha família sempre foi pobre. Tô nem aí, filho. Então para em mim. Até hoje foi assim, a partir de hoje não vai ser. Eu já contei essa história e eu vou contar de novo para vocês. Eu tinha uma namorada e até noivei. Não fica com ciúmes, amor, você é o amor da minha vida. E a parente, não vou falar, né, que está sendo gravado, é bem perigoso. Vamos assim, ó. Hipoteticamente tem um cara que eu conheço que namorou a menina muitos anos, depois ficou noivo, e a avó dela falava assim, a parente dela falava assim, ó, ele vai fazer igual os pais dele fizeram. Vai acontecer igual o pai dele fez para a mãe. Voz do Satanás falando. Já contei isso para vocês. Então Satanás vai nos prendendo assim, ó, não sou bom, sou amaldiçoado, eu sou um perdedor mesmo. Gente que teve empresa fracassada, você senta com ele, ele sofre, porque ele acha que ele é perdedor. Deixa eu contar para vocês, eu já fechei uma igreja. Já contei isso para vocês aqui. E não tem a sensação mais horrível do mundo. E uma resposta tão direta de Deus de que ele não fazia parte daquilo, do que quando você fecha uma igreja. Eu nem vi ele ali, gente. Ele vai dar emoção agora na minha história triste. Sai fora, Sou amaldiçoado, sou um perdedor. Não sou inteligente. Não é inteligente, não sou inteligente, mas que inteligente. Mas que coisa é essa, mano? Eu não sou muito inteligente, eu confesso, eu não sou muito. Mas eu descobri na Bíblia que o Espírito de Deus é chamado de Espírito de sabedoria. Pensa,
mora em mim. Ninguém me para, irmão. Porque não é no que eu sou, é em quem Ele é. Ninguém me para. Porque o Espírito de Deus habita em mim. É tudo minha culpa. Não, é tudo minha culpa. E tem cara que tenta ser humilde assim, ó. É tudo minha culpa. Não sou eu sei, não, eu sei. Não sou atraente. Nunca isso saiu da minha boca, mas eu conheço pessoas que... Não sou atraente. As pessoas não gostam de mim. Cara, eu sei que eu sou chato pra caramba. Mas eu me esforço pra caramba para as pessoas gostarem de mim. Eu tento ser o mais agradável possível. Eu estou num período de tanta morte nesse tempo, que é tão bom estar nesse lugar de vulnerabilidade. Porque você vai vivendo as coisas, você vai sentindo as coisas, até as coisas ruins você vai sentindo, mas você tem domínio sobre aquilo, aquilo não te fere, aquilo não te magoa, aquilo não te marca. Eu tive uma conversa com a Vivi essa semana, aproveitar que ela está aqui, falando sobre isso, sobre eu ter medo de falar um sucesso meu, de algo que Deus está fazendo que é incrível na nossa vida, porque a pessoa pode ficar enciumada e pode... Eu falei, que problema é dela? Eu vou viver para a glória de Deus, eu vou anunciar os feitos do Senhor por onde eu for, porque senão o escravo sou eu, porque senão eu me torno escravo. Eu sou livre. Eu sou livre até para aceitar se a pessoa não gosta de mim. Eu não falo para entrar na fila, porque não tem fila não, mano. As pessoas não gostam de mim, não consigo fazer nada certo. E isso nós temos que ter cuidado, porque isso nós inserimos até no coração dos nossos filhos. Você não faz nada certo. Sangue de Jesus tem poder, mano. Você não faz nada certo é porque o burro é os pais. E quem ensina é quem? Nunca conseguirei nada. E às vezes nós falamos isso para os nossos filhos. As pessoas só gostam de mim por aquilo que eu faço. Eu vou encerrar explicando para você uma coisa que você precisa hoje. Tomar essa decisão aqui. É a primeira decisão de 3 que você vai tomar. Eu e você, é a última lição nossa. Eu e você precisamos aplicar o julgamento de Deus sobre o nosso eu. Julgamento de Deus. Nós precisamos aplicar de uma vez e encerrar esse assunto e matar logo esse bicho. Eu preciso chegar ao ponto de aceitar o julgamento de Deus sobre a minha velha natureza, meu velho homem. O pastor Leandro, na sua carne, na sua velha natureza, não pode agradar a Deus e precisa morrer. Você precisa sair daqui consciente disso hoje. Romanos 7 e 8 diz assim: sei que nada de bom, Romanos 7, versículo 18. Sei que nada de bom habita em mim. Isso é, na minha carne. Nada de bom habita em mim, na minha carne. O meu orgulho precisa ser quebrado. Essa é a palavra, é a porcaria da palavra, que não deixa a gente desfrutar da vida de Jesus. A porcaria do orgulho que está ligado à natureza caída do homem, do velho Adão, da consciência, da mentalidade caída. O raio do orgulho. Porque se você leu, você entendeu o que eu estou ministrando sobre o capítulo 7 Romano, está falando de um homem com orgulho ferido. Miserável homem que sou, ele tinha esperança nele mesmo. O bem que eu quero fazer, porque a minha mente está firmada na lei de Deus, mas a minha carne, o cara está cheio, e no final ele fala: que porcaria de homem que eu sou, miserável.
Aí ele termina de uma forma melancólica e desesperadora. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está pedindo socorro, livramento. Então nós precisamos receber de uma vez por todas a condenação de Deus acerca da nossa natureza velha adâmica e caída. Não pode sobrar nada dela. Não é um negócio que a gente pode melhorar. O Julião sempre usa uma frase boa assim, né? Não existe uma performance melhor de nós mesmos. Nós precisamos morrer, porque Deus já condenou. Está aqui, Romanos 7,18. Todos pecaram, nós vamos falar isso lá no final, e destituídos estão da glória, estão excluídos. Então, se você quiser, nas forças do seu braço, agradar a Deus, você está assumindo a posição de quem vai continuar excluído. Porque não tem nada de bom na nossa carne. Esse orgulho precisa ser quebrado e a gente precisa assumir uma posição de morte. Entender de uma vez por todas que na nossa carne não tem nada de bom. E a partir de agora, nós vamos entender o que é a vida de Deus agindo em nós. Mas primeiro nós precisamos morrer. Nós precisamos morrer. Nós precisamos aceitar isso. Que por melhor que a gente seja, não existe nada em nós que possa agradar a Deus. Não existe nada que a gente possa fabricar, gerar, fazer, dar. Sabe o que é mais louco? É que tudo aquilo que a gente produzir de bom a partir de uma vida no Espírito, é Deus quem dá. Eu quero orar com você. Hoje foi só o primeiro dia de tanta coisa boa que nós vamos falar aqui. De uma mudança na nossa mentalidade. Em nome de Jesus. Quarto que vem nós vamos estar aqui. Traga mais um louco. Não que você seja louco, traga um louco. Fique de pé, vamos orar. Nós vamos encerrar.